Vocês estão entrando ainda. Bom dia. Bom dia. Alô. Tudo bem com vocês? É relativo. Hoje vai ser tudo filosofia, professora. Uai, o que o Felipe tá fazendo na minha aula? Que essa foto do Felipe? É o André? É. Ai, André, só você mesmo. Hum, Nós vamos fazer história. beleza. Caramba, falou, ficou traumatizado mesmo, que nem veio pra aula hoje, velho. Que Meu página a Deus. gente parou mesmo, prof? Ficou as atividades para casa da última aula, da página 25. E umas, acho que da 23. Né, Rebeca? 23 e 25. Não é não, Só né, que Rebeca? É porque eu tava conversando com ela esses dias para ela me lembrar. Quinta-feira passada nós não tivemos aulas, né? E aí, só que nós não vamos fazer a correção agora. Depois eu vou tirar foto da apostila respondida para vocês fazerem a correção, tá bom? Vamos terminar hoje o nosso assunto sobre a Grécia, para a gente poder, na próxima semana, fazer um pouquinho de filosofia, tá? Tá. E hoje o tema é bem simples, não é complexo. Nós vamos falar dos aspectos gerais da cultura grega, somente, tá? Uhum. E professora, então nós já vai para a página 33, né? Isso, aham. 34, na verdade, né? Aqui tem que ler aquela capa de vez em quando. Oi? É por causa dessa capa de trás, que o professor lê ela. Aham. Grécia, mentalística e cultura. Yeah. Tá. Grécia e mentalidade e cultura, tá? Nós vamos falar hoje. Lá na capa de abertura, diz assim: não se pode atribuir aos gregos tal originalidade na sua cultura, já que fizeram a síntese de várias outras anteriores. Sua originalidade está no fato de terem estruturado algumas áreas do conhecimento, dando-lhe certo caráter científico, como a matemática, a medicina, a filosofia. A ausência da religião dogmática e de uma casta dominante de sacerdotes explica, até certo ponto, o grande desenvolvimento das ciências e da filosofia, voltados para a compreensão da realidade e para o estudo do ser humano. A cultura, ciências, filosofia e artes estavam fundamentadas no humanismo. A cultura grega foi, sem sombra de dúvidas, a base do pensamento ocidental. O alfabeto grego, um aperfeiçoamento do alfabeto fonético primitivo, criado pelos fenícios, deu base para as escritas ocidentais, principalmente para o latim, língua falada pelos romanos, que são os próximos assuntos que nós vamos estudar. Nós vamos falar sobre os povos romanos. Pessoal, então aqui, esses aspectos gerais da cultura grega, nós vamos ver esse legado, né? Como que começou a ganhar mais autenticidade os gregos, porque antes eles possuíam questão de religião, miticismo, e era tudo muito dogmático, né? O que é algo dogmático? Algo que você não questiona aqueles dogmas, algo que você aceita, sem questionar, sem tentar interpretar de alguma forma. Isso é alguma coisa que é relativamente chamado de dogmático, e era assim que existia a religião dentro da Grécia. Em um determinado momento, essa religião dogmática ela veio se modificando, dando, né, elaborações culturais e dando espaço ao antropocentrismo grego, ou seja, o homem na Grécia estava agora à frente, né, de um pensamento mais racional, mais crítico, mais ativo, onde eles estavam quebrando barreiras, certo? Nós vimos anteriormente que os primeiros filósofos, né? Por que a gente cita tanta filosofia? Porque a filosofia ela teve um caráter muito importante, não só dentro da Grécia, mas depois outros continentes, outros países, enfim.
porque foi a partir dali que o homem começou a ser um ser mais racional, né? A analisar as suas questões, analisar o mundo à sua volta, né? O cosmo. Por que questões religiosas explicavam até determinado momento o fundamento da vida, depois não conseguiam mais explicar. Então, a filosofia, ela dá um grande passo da humanidade para a questão racional, do homem como um ser pensante. E a partir daí, da filosofia, outras áreas acabam se comportando, né? Acabam surgindo junto com a filosofia. Nós temos a ciência, nós temos as artes, e tudo isso vai englobar a cultura geral da Grécia. Então, a partir desse momento, a Grécia, então, ela vai se tornar um pouco mais antropocêntrica, né? Ela vai estar agora mais no centro de tudo. Lá na página 35 da apostila de vocês, na primeira coluna, no último parágrafo da primeira coluna, diz assim, ó: assim os gregos inauguravam o pensamento para a busca do significado da existência humana. Indagações, e essas que depois vieram a ultrapassar a visão mítica, dando origem à filosofia humanística. Desta forma, os gregos apresentam para nós, os ocidentais, o maior legado cultural da antiguidade. Deles derivam muitas de nossas línguas, instituições e formas de interpretar a realidade, assim como a filosofia, o teatro e toda a arte ocidental, que tem ainda hoje como referência a harmonia e o equilíbrio antigo, por eles na arquitetura e escultura. Encontraram aí na apostila? Onde eu acabei de ler? Sim. Então, grifem aí esse parágrafo, podem grifar. Podem grifar aí. Eu acho que eu nem sei porque eu grifo as coisas, sendo que eu sei que se eu for pegar pra estudar, eu vou estudar tudo. Eu vou nos pontos mais fundamentais para a gente não perder muito tempo, tá? Porque nós estamos com nosso conteúdo bem atrasado. Então, a primeira modificação dentro da Grécia, com essa nova estrutura de pensamento, né? Que deu origem à cultura, à artes, enfim, ciência e a própria filosofia, nós vamos falar sobre a ruptura entre religião e mitologia, tá? Que ainda está na página 35. O início dessa ruptura, nós já falamos aqui que a religião ela era muito dogmática, não tinha tantos questionamentos. Só que com essa nova mentalidade de pensar, eles acabaram analisando, né, as situações totalmente mais diferentes. E a partir daí nasce, né, a questão do ceticismo, onde as pessoas começam a analisar, a criticar e a argumentar sobre determinadas coisas. Sabíamos que, então, a religião dentro da Grécia ela era totalmente politeísta, e aí diz aí, ó, na página 35, no tópico religião e mitologia. Politeísmo é adoração de diversos deuses. Isso já é bem claro para todo mundo, né? Ninguém tem dúvida sobre isso. Então, o politeísmo era a crença, né, em determinadas e variadas divindades que existia dentro da Grécia. Só que ela também era, na página 36 agora, só que ela era também antropomorfômica, tá? Antropomorfismo, que se refere ao fato de os deuses assumirem formas e comportamentos semelhantes aos dos homens, tá? De qualquer forma, a ausência de dogmas e a humanização, naturalização dos deuses foram essenciais para o surgimento de um pensamento racional. Então, assim como os deuses foram, né, acrescentado a forma mais humana, né, comportamentos humanos semelhantes aos homens, ele contribuiu também para esse surgimento do pensamento mais racional, tá? Na página 36 ainda, nós temos uma genealogia dos deuses, tá? Desde o
primeiro deus até os mais conhecidos dentro da Grécia. Acharam aí na 36? Sim, prof. Tá. Aí diz assim, ainda na 36, ó, os ritos constituíam encantos, oferendas de objetos e alimentos e principalmente sacrifícios de animais. Era assim que funcionavam os rituais, né? Voltado para a questão do politeísmo. O culto da família era tradicional, com o pai exercendo a função de sacerdote. Nascimento, casamento e funerais traziam-se em cerimônias sagradas, das quais participava toda a família. Havia certa unidade religiosa, pois adoravam os mesmos deuses. Os santuários mais famosos, aí eu quero que vocês grifem aí, Epidauro, Delos, Olímpia e Delfos, recebiam multidões de todas as partes da Grécia. Os jogos gregos aconteciam nesses santuários porque se faziam homenagem aos deuses. Os jogos de Olímpia deram origem aos Jogos Olímpicos. Acharam aí? Podem grifar. Acharam, pessoal? Sim. Sim, Pelo menos eu. prof. Não sei se todos. O Léo manja desse bagulho tudo. Faltou. O Léo quase não assistiu minhas aulas online. Sempre dá algum probleminha. Tá, na página 37 agora. No último parágrafo diz assim: relatando a vida dos deuses e heróis e seu envolvimento com os homens, os gregos elaboraram rica mitologia, constituída por um conjunto de lendas e crenças que, por princípios simbólicos, explica a realidade universal, o surgimento da terra, dos deuses e dos homens. Então, através da mitologia, eles davam, né, coerência a tudo. Explicação universal para tudo, tá? Através de símbolos e através dos deuses. Só que com um pensamento mais racional e mais humanista, que começou a crescer dentro da Grécia Antiga, essa mentalidade automaticamente veio se modificando, né? Veio totalmente a separação dessa religião com as questões míticas que existiam na Grécia. E a partir desse pensamento mais universal e mais racional ao mesmo tempo, a filosofia começou a surgir e junto com ela a ciência, tá? Esse pensamento mais racional trouxe o surgimento da ciência, da medicina, enfim. Na página 37, nós vamos falar sobre filosofia e ciência. Alguma dúvida até aqui? Alguém quer que eu retorne algum tópico? Ficou claro para vocês como que era a questão da religião na Grécia, voltado para o politeísmo, o antropomorfismo? Ficou? Eu entendi. Não é muito. Boa. É bem simples esse conteúdo. Beleza, então. Então vamos prosseguir. Aí a Sana mandou alguma mensagem lá no grupo. Eu não tô com. Eu tô com o celular sim. Ela tá perguntando onde era pra grifar. Por que ela não pergunta no chat? Eu acho que ela não pode falar. Não é? Tá. Quem quer começar a leitura da página 37? Pessoas que gostam de ler se apresente. Eu não vou ler, não, gente. Eu vou escolher, então. Pode ser. Kelvin, vai. Vai, Kelvin. Depois você, Rebeca. Kelvin? Vamos deixar os outros participando, Oi. que sempre os Ô, mesmos. Kelvin, não se faz de morto, Por que não. você Vamos logo. Kelvin, velho? Ô, Samurai, aparece aí. Aí a senhora pegou pesado. Vai, Filosofia Kelvin. e ciência, né, Pedro? Só um minuto. Os gregos sempre se preocuparam com questões relacionadas à vida, ou o universo ao próprio ser.
A investigação intelectual e o espírito de curiosidade foram uma das grandes características da mente grega, levando à fórmula, tudo bem, Formular. formular as primeiras explicações racionais para a realidade do mundo. São interpretações lógicas, diferentes daquelas fornecidas pela fantasia de mitos ou crenças religiosas. O nascimento da filosofia na Grécia deveu-se, entre outras coisas, à sua expansão colonial, desmitificando o mundo e livrando-o de monstros e das figuras encantadas, e ao desenvolvimento comercial e produtivo ligado à vida urbana, que produziu a política como expressão da vontade e da coletividade humana. Na polis, a luta civis conquistaram os direitos que estabeleceram o espaço público para a discussão, o convencimento e a decisão racional. Negando o pré-estabelecimento e a revelação sobrenatural. É no contexto de consolidação da polis, no século V a.C., que surgiu a filosofia, do grego philos, amor, amizade, sofia, sabedoria. Primeiramente nas colônias, com os pré-socráticos, depois nas grandes metrópoles de Atenas, com Sócrates e Platão, em seu debate com os sofistas. Professores que ensinavam a arte da retórica e defendiam um ponto de vista empírico e individualista. A filosofia grega deixou como legado para o Ocidente, entre outras contribuições. Passa para o próximo. Pessoal, só um pouquinho aqui. Então, vocês viram que após, né, as interpretações se tornarem um pouco mais lógicas, diferente daquelas que eram fornecidas pela fantasia das questões míticas, né, deu, a partir daí, o primeiro passo grandioso dentro da Grécia, que foi o surgimento da filosofia, né? Primeiramente, a filosofia, ela surgiu com os filósofos conhecidos como pré-socráticos, né, os que se antecederam a Sócrates, que tinham uma única preocupação: desvendar o cosmo, né, o universo. Após os filósofos pré-socráticos, nós tivemos Sócrates, Platão, Aristóteles, enfim, os que nós comentamos mais na atualidade. E após isso, nós tínhamos os sofistas, que eram professores de retórica, né, que explicavam a arte retórica do bem falar, só que eles não tinham embasamentos científicos, né, naquilo que eles acreditavam, naquilo que eles defendiam. Eles ensinavam as coisas aleatoriamente. E Sócrates, né, era muito contra. E, além disso, eles cobravam pelos seus ensinamentos. Então, a partir desse momento, a Grécia vem se modificando com a filosofia. A filosofia foi um grande passo para essa modificação e para eles deixarem de ficar preso a uma mentalidade de fantasia. Lembra que nós estudamos a lenda do Minotauro, até que ela foi desvendada? Então, assim, as pessoas começaram a ser mais racional, as pessoas estavam já prontas, né, mais para a racionalidade. Quem está comentando aqui no chat, quem foi? Ah, e essa não apareceu? Plantão, faz parte, André. Participar, é assim mesmo. Se fosse eu ia falar pior. Eu não sei como André, para. Fala isso que eu quero durante a noite. A filosofia grega deixou um legado para o Ocidente. Nós temos aqui vários pontos dessa filosofia, ó. A ideia de leis e princípios universais regulando a natureza, os quais podem ser conhecidos pelo pensamento humano. A crença também na capacidade da razão humana para compreender o desconhecido, contraposta à concepção dos conhecimentos secretos e misteriosos, só atingíveis pela religião e pelo mito, que antes, né, era só atingido por eles. A noção de regras e normas necessárias para descartar o falso e atingir o verdadeiro, ou seja, o desenvolvimento lógico, a organização, enfim, o saber racional. As ciências, né, desmembradas da filosofia grega, como saber especializado, sempre
aplicando a investigação sistemática, planejada, organizada e a racional dos inúmeros fenômenos da natureza. Ok? Então, nessa parte 37, sobre o início da filosofia, eu acho que ficou claro para vocês. E a partir da filosofia, nasce a ciência, né? Como algo que foi desmembrado da filosofia, com um pensamento especializado, sistematizado, né? Planejado, organizado e racional, para desvendar também fenômenos naturais, ok? Vamos agora nas artes, página 38. Vai, Rebeca, agora. Oi, tá, pera. As artes... Pode começar? Pode. As artes gregas, em geral, caracterizam-se pelo humanismo e pelo racionalismo. Na literatura, o alfabeto, de origem fenícia, foi transformado pelos gregos antes de repassá-lo para o Ocidente. Daí a existência de inúmeras palavras gregas nas línguas modernas, principalmente termos científicos. Também várias formas literárias modernas, como a lírica, a epopeia, a novela, o romance e o teatro. Tiveram origem ou sofreram intervenção helênica. Generalizando, o pensamento ocidental foi predominantemente grego até o início da Idade Moderna. O teatro apresentou suas primeiras manifestações em Creta, havendo referência a locais de espetáculo, nos poemas homéricos, onde se apresentavam os choros, grupos de dançarinos. Essa é a origem do coro, elemento teatral básico, quando do aparecimento do teatro propriamente dito em Atenas no século VI a.C., com base nas festas religiosas dedicadas a Dionísio, deus do vinho e da aventura. O primeiro gênero teatral a surgir foi a tragédia. Homens vestidos com peles de bode, tragos, narravam a vida do deus por meio de recitações, cantos e danças. Com o tempo, a tragédia assumiu estruturas dramáticas e passou a abordar outros temas, como Olha lá, relações... Só um pouquinho. É importante vocês grifarem essa parte aí, tá? Que o primeiro gênero, então, teatral surgiu foi a tragédia. E depois, lá onde a Rebeca está lendo agora, assumiu estruturas dramáticas e passou a abordar outros temas. Tragédias pessoais ocorridas no cotidiano, né? E problemas das paixões, do destino e da justiça humana, tá? Grifem isso. Aí mais abaixo também vai falar sobre a comédia. Outros. Naquela época eles tinham um senso de humor. Tinham bastante. Acharam aí? Grifaram. Pronto? Aham. Bom, Pode terminar de ler, Rebeca. Tá. Após a tragédia veio a comédia, com base nos comos, procissões que perambulavam pelas vilas em homenagem a Dionísio, entoando cantos satíricos e provocadores. Posteriormente, passaram a abordar a sátira dos costumes e a ridicularização de homens públicos. O teatro tornou-se extremamente popular, além de assumir função educativa. Daí a construção de enormes teatros ao ar livre, onde se organizavam festivais e concursos muito disputados. Os principais dramaturgos gregos se destacaram na época de Péricles. Ésquilo, inventor da tragédia, escreveu Os Persas, Os Sete contra Tebas e Prometeu Acorrentado. Sófocles foi autor da trilogia tebana, composta pelas obras Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona, e da obra Electra. Aristófanes, comediante, destacou-se com As Vespas, As Nuvens e as Rãs. Eurípides consagrou com Medeia e as Bacantes. Se vocês tiverem um tempinho depois para vocês pesquisarem sobre essas obras, tá? Vocês vão gostar.
Na página 39, nós ainda vamos continuar falando dessas artes, só que agora voltado para música, estatuária e a arquitetura, que vai ser o próximo, tá? Pra gente poder finalizar e ir para as atividades já. A música, quem quer fazer a leitura pra gente? Gabi, quer ler? Pode ler então, essa não. A música? Isso. Calma aí, deixa eu só arrumar o meu microfone aqui. Aí foi. Melhor? Ótimo. Os gregos, principalmente os seguidores de Pitágoras, acreditavam que o mundo físico era constituído de combinações numéricas perfeitas. O número era percebido não apenas como medida, mas como nota musical. Assim, os pitagóricos afirmavam ser um mundo constituído de diferenças harmonizadas em suas conjugações, com a música como exercício humano dessa compreensão cósmica. Os festivais de música eram comuns e o culto a Orfeu, poeta mitológico que ensinou ao homem o sentido musical e numérico do universo, era acontecimento obrigatório em algumas cidades. A música era a afirmação da capacidade humana de encantamento e de compreensão do cosmos. O homem e seus deuses tinham acesso a essa compreensão. Devemos lembrar que número é medida, proporção, razão. O ser humano consagrava-se em sua capacidade racional por meio da música, e isso corresponde a outra expressão cultural antropocêntrica. Tá. Só grifem a parte aí onde a Yassanan leu, que diz assim: a música era a afirmação da capacidade humana de encantamento e de compreensão do cosmos. Só o homem e os deuses tinham acesso a esta compreensão. Aí nós temos a imagem da harpa ali em cima, né? Lira são instrumentos musicais de acordo desenvolvidos pelos gregos. Convém lembrar que o sistema de notação musical do Ocidente foi construído pelos povos gregos. Estatuária. Quem quer fazer a leitura pra gente? Raíssa. Cadê a Raíssa? Ah, não, prof. Eu? Manda logo. À tarde eu vou estar com a sua mãe, senão eu vou contar tudinho pra ela. Ah, é verdade. Já tô lendo. Então, vai. Estatuária. Contar a história da escultura grega é perceber mudanças de concepção que acompanharam as situações vividas ao longo do tempo no mundo grego. Se a princípio a estatuária se parecia com as esculturas egípcias antigas em termos formais, com o passar do tempo os traços humanos foram mais bem trabalhados, conferindo às estátuas e um realismo inexistente no universo cultural egípcio. O período clássico é aquele de maior relevância no que diz respeito à proximidade formal entre homem e estátua. O período helenístico é considerado o de maior rebuscamento na forma humana, com detalhes que espantam pelo realismo das obras. Dessa forma, a estatuária também sintetizava uma visão antropocêntrica em que o homem afirmava sua capacidade de imitação da natureza e, em especial, seu poder de recriação da forma humana, poder que estava em suas mãos. A questão da estatuária também representou, né, a arte humanista, tá? Aí vocês viram aqui que ela leu que diz que a princípio, né, elas se pareciam com as esculturas egípcias. Só que, com o passar do tempo, os traços humanos foram bem mais trabalhados, né, conferindo às estátuas um realismo inexistente do universo cultural egípcio, aquilo que não existia, né, nessas construções egípcias, agora nas gregas passaram a existir.
Aí nós temos os exemplos de estatuárias que foram feitas de Atena, filha de Zeus, de Apolo, deus da luz, tá? Nas imagens da página 40. Agora nós vamos falar sobre a arquitetura. Quem quer fazer a leitura? Cadê o Guilherme Nobre? Tá por aí? Eu acho que o microfone dele tá estragado pelo que ele falou na última aula lá de ontem, eu acho. Mentira. Vai, André. Cadê o André? Vixe, estão tudo furando aula. Que bonito. Tô aqui quietinho. Arquitetura? Isso. Lá vai eu ler tudo errado. Não, Não vai nada. vou sim. Tá, bom. As principais artes plásticas manifestaram-se na arquitetura e nas esculturas. Com bastante também a cerâmica e a pintura. Bom, a arquitetura possibilita três estilos: o dórico, de formas rigorosas e retas, foi criado pelos espartanos, refletindo os estilos militares da cidade. O jônico, de linhas mais retas e com pouco contorno, criado pelos atenienses, e o coríntio, rebuscado e rico em detalhes, criado pelos coríntios. Note, entanto, que esses três estilos se misturam na prática, mas nem mesmo eram exclusividade de determinada cidade. Elas eram trabalhadas de formas distintas, refletindo certas concepções das cidades que as abrigavam. Assim, por exemplo, o Partenon obrigada, foi construído com as colunas dóricas, embora fica-se na cidade de Atenas. Bom, as construções gregas tiveram um elemento estrutural que as caracterizou: as colunas. Bom, não havia um conhecimento sobre a possibilidade de deslocamento do peso de sua utilização. Os blocos de mármore gigantes só podiam ser sustentados se colunas fossem colocadas com pouca distância uma das outras. Assim, as obras arquitetônicas eram muito parecidas no que se diz respeito a esses elementos estruturais. Então, vocês viram que a questão da arquitetura, ela se baseou em três grandes modelos, né? O dórico, o jônico e o coríntio, tá? Eram as representações desses modelos de arquitetura dentro da Grécia. Aí nós temos os exemplos ali do Templo de Zeus, tá? Em Atenas, e o Templo de Erechthon, com as cariátides, né? Colunas em forma de forma humana feminina, tá? Aí aqui para finalizar vai falar sobre a cultura helenística. Mas peraí, eles faziam os pilares diretamente no lugar ou eles transportavam esses bagulho? Não, diretamente num lugar, aham. Tá. Diretamente no mesmo lugar. Não conseguiam, né, ficar transportando de um lugar para o outro. Eram imensas essas construções. Os malucos escavavam uma montanha Ah, e iam esculpindo o bagulho de fora para dentro. isso. Entendi. Cultura helenística. Aqui vai falar sobre a helenização do Oriente por intermédio da expansão do Império Macedônico de Alexandre o Grande, tá? Que ficou do último conteúdo da apostila. E aqui vai falar que essa forma cultural é específica em relação ao pensamento clássico, na medida em que a cosmopolitia, ao contrário do, né, regionalismo da polis grega, em termos artísticos, a escultura, a pintura tornaram-se realistas, explorando as emoções e um caráter mais dramático. A arquitetura adquiriu nesse período de cultura helenística o luxo e a grandiosidade, tá? A filosofia também, havia um clima de intensa e descrença e materialismo, principais correntes que surgiram nessa época, e vai finalizar ali falando
do grande impulso das ciências, né? O fruto do intercâmbio entre sábios gregos e orientais, tá? Nós temos aqui na página 41 as atividades agora, 41, 42, 43, e depois os testes. Eu mandei para a Rebeca o gabarito já dos testes do primeiro capítulo. Rebeca, depois você envia para os colegas? Para eles corrigirem? Sim, eu acho que Tá? ainda tenho. Beleza. Vamos então na página 41 para a gente finalizar as atividades e encerrar nossa aula. Só que essa página, da página 41 e 42 são textos e as interpretações. Eu vou mandar para vocês uma orientação de como vocês vão responder, tá bom? Vamos então na atividade da 43 a 5. Essa 1, 2, 3, 4 e 5 e 4, eu vou mandar orientações para vocês no WhatsApp, depois no final da aula, de como vocês vão responder, tá? Peraí, da 2 a 5? Isso, da 1 a 4, tá? Ah, dá 1 a 4. São textos, leitura de texto e interpretação. Aí eu vou mandar para vocês uma orientação para cada atividade, para vocês poderem fazer. Vamos fazer as 5, da 43. Complete o mapa conceitual sobre a cultura grega, com base no que foi estudado. Caso precise de mais informações, pesquise em livros ou na internet. Religião. As características dessa religião. Num primeiro momento, a religião na Grécia, ela era o quê? Politeísta? Isso, ela era politeísta. Só que no primeiro momento ela era a dogmática, né? Ah, tá. Aí depois vocês vão colocar politeísta e qual outra que marcava a religião na Grécia? O antropomorfismo, né? Então vai ficar assim nas características da religião da Grécia. A dogmática primeiro. Antropomorfismo, como é que você escreve essa palavra? Eu vou colocar para vocês. Tem a dogmática, tá? Depois, politeístas. E depois, antropomorfômicas. São as 3 características: a dogmática, politeístas e antropomórfica. Quando vocês estiverem ok, vocês avisam aí. Tá pedindo para a gente colocar os principais deuses da Grécia. Lá na página 33, naquela genealogia dos deuses, vamos lá. O Vinho que jogou God of War aí, ó. God of War, falei errado aí nessa porra. Nós temos a partir dali, ó, Zeus mais Hera. Acharam aí? Acharam? Achei. Tá lá embaixo. Isso, lá embaixo. Zeus, então vocês colocam num quadrado Zeus, no outro Hera. Principais conhecidos hoje.
Depois do ladinho de Zeus e Heras. Na coluna do meio, vai falar Apolo. Apolo e Artemis. E depois, no finalzinho, Prometeu e Epimeteu. Acharam aí? Achei. Bom, Zeus. Era para pôr no outro quadradinho do lado? Não, era Isso. feito. Cada nome desse dentro de um quadradinho, tá? Tá. Mas peraí, agora eu me perdi. O Apolo em cima ou embaixo? Embaixo. Tá. Artemis é junto de Apolo, né? Isso. Não é um quadradinho. Não, não é cada nome no quadradinho? Isso. Do ladinho, André. Ah, tá. Entendi. Um do lado do outro. São os principais e, a partir deles, os mais conhecidos. Agora, tá pedindo para a gente colocar o nome dos semideuses mais conhecidos. Na página 37, no primeiro parágrafo da 37, ao lado da imagem. Acharam aí? Sim. Mais famoso, ó, Perseu. Aonde? Eu não achei. Página 37, no primeiro parágrafo. Ah, tá, achei. Temos lá Jasão, Teseu, Édipo, Hércules. Pronto, 4 já. Acharam? Precisa que a prof... Não precisa que eu coloque aí, não, né? Pronto? Não apareci nem um pouquinho hoje, né? Estão me vendo? Yeah. Bonita essa professora, hein? Hein, Kelvin? Sim, com certeza, professor. Vamos agora. Maravilhoso, eu concordo com essa não. Vamos lá na filosofia agora, para a gente citar os principais filósofos, tá? E as suas teorias. Nós vamos começar falando dele na página 37, na segunda coluna. Na página 37, na segunda coluna, no terceiro parágrafo. Acharam?
Lá diz Sócrates, que defendia... Que página, professora? Sócrates, página 37, segunda coluna, terceiro parágrafo. O primeiro filósofo. Nós vamos completar lá no mapa conceitual da página 43. Ah, achei Sócrates aqui. Qual é a página? 36? 37. No terceiro parágrafo. Sócrates aí o que ele criou? O método chamado lá maiêutica, conceitos provisórios até chegar aos conceitos universais válidos. Acharam aí? Achei. Isso. Então é isso que vocês vão colocar lá dentro do... Eu achei só o nome dele. Mais para baixo um pouquinho, Rebeca. Lê um pouquinho mais para baixo. O método, vai falar sobre o método da maiêutica. Nós estamos na página 37 para responder a 43, tá, Gabi? Faz assim, vamos na 43, gente. Vamos responder, colocar o nome de todos os filósofos. Depois vocês voltam na 37, 38, só para colocar as características de cada um. Pode ser? Beleza. Vai ficar melhor, né? Uhum. Fica mais fácil para entender. Então, vamos lá. Primeiro, ó, considerado, né, pai da filosofia, Tales de Mileto. Depois, Sócrates. Depois, Platão. E, por último, Aristóteles. Vai ficar nessa ordem o nome desses principais filósofos. Mas peraí, não era Sócrates primeiro? Não. Eu tinha esquecido de começar sobre o surgimento da filosofia com Tales de Mileto, André. Desculpa aí. Ah, mas ele não tá pedindo uma ordem específica, né, professora? Então, por isso que não pediu, mas é para ficar mais fácil para vocês encontrarem, né? Para a gente falar na ordem. Tales, né? Que faz parte dos filósofos pré-socráticos, aí depois Sócrates, Platão e Aristóteles, que foram os que citaram na apostila. A partir de Sócrates, um foi aprendiz do outro. Isso, aham. Aí, nós temos agora para colocar a doutrina de cada um. Tales de Mileto. Qual que era a preocupação desse primeiro filósofo? De desvendar o quê? O cosmo. Isso. Só isso vocês vão colocar lá. Desvendar o cosmo. Aí depois nós vamos para Sócrates. Ele desenvolveu a maiêutica, que significa reflexão. Reflexão e agir com a verdade. Em Sócrates ainda? Em Sócrates.
Eu digitei lá para vocês, ó. Sócrates, né? A maiêutica, que significa reflexão. Ai, ficou 2 A lá na reflexão. E agir com a verdade. Depois, Platão. Ele desenvolveu a escola, né, a academia. E utilizava o uso da razão contra a ignorância. Estou digitando também para vocês. Platão, escola, academia, o uso da razão contra a ignorância, que era a doutrina dele. E por último, Aristóteles. Ô, prof, as outras atividades vai para casa, né? Aham. Ok. 4, né? Nossa, hoje teve muita tarefa. Tiveram aula do quê? De matemática. Só, até agora. E de história, Vendo, né? gente? Olha lá. Matemática, a gente já terminou um módulo. Sério? Não sei como, mas a gente terminou. Geografia tão adiantado? Não. Nossa, geografia a gente tá bem no comecinho. E português? Português a gente tá quase terminando o módulo. Física? Química? Química, a gente também tá meio no começo. A gente só terminou um capítulo. E física, a gente já tá no segundo capítulo. A maioria tá no começo. Menos matemática. É muito a gente acha que 1 hora é muito tempo, mas acaba sendo pouco tempo, né? Sim, não rende. Não rende. Só pelo fato de nós estar na frente do computador, a hora passa mais rápido. Verdade. Eu sento aqui, parece que quando eu levanto já são 10 horas da manhã. Eu falo, mas gente... Pois é. Eu vou fazer a chamada enquanto vocês estão terminando de copiar aí, tá? Tá. Rebeca, André, Gabi. O Guilherme não consegue falar nem no chat? Não sei. Eu só sei que eu acho que a Paloma deve estar com raiva de mim. Hã? Eu sei que a Paloma deve estar com raiva de mim. Ah, não, ele respondeu. Você consegue ouvir tranquilo, né, Guilherme? Nossa, a Paloma... Eu nem sei o que a Paloma faltou. A Thalita tá aí também hoje. Ai, eu tô com o microfone ligado. Oi, Thalita. E aí, essa não. Então, são só esses presentes hoje, ó. Ana Rebeca, André, Gabi, Guilherme, Kelvin, Raíssa, Thalita e Assanã? Acho que é. Não esqueci. Acho que é. Vocês também faltando, tinha mais alunos na primeira aula? Acho que não. Só teve a Paloma a mais. É.
Pessoal, então é isso. Eu acho que a Paloma não tava. A Paloma não tava, ela não veio. Você fez chamada? Então, essa é a chamada. E aí eu vou mandar depois uma orientação para vocês fazerem as atividades com os textos, tá? Você vai fazer a chamada, prof? Eu já acabei de fazer. Ah, tá, disfarce. Eu tava baixando o volume do desenho das meninas. Ah, não, você ficou com falta, não respondeu? Ah, não, professora, ó. Ai, você já tá brava. Beijo, gente. Tchau. Beijo. Tchau. Para dimensional.